Pai do Senhor, todos os irmãos em Cristo Jesus. Hoje mais um dia do seminário, a grande tribulação. Esse vos fala é Simão Maurício, pregador, escritor e professor da escola dominical. Em nosso site temos diversos artigos para os professores, subsídios para as lições Betel CPAD, da cidade de Pouso Redondo, Santa Catarina, Brasil. Abraço aos irmãos aqui do Brasil, Moçambique, Angola, Portugal, também na Rússia, a comunidade ali que falam português, também os nossos irmãos de Nova York, a comunidade brasileira ali de Nova York, os evangélicos, os irmãos em Cristo de Nova York, Massachusetts, Kansas City. Amados, vamos falar sobre a batalha do Armagedon. A pior fase da grande tribulação, amados. A pior fase da grande tribulação será o anticristo a romper sua aliança feita com Israel, que recusaram a adorar. O Armagedon vai acontecer a partir do momento quando os judeus se recusarem a adorar, pois ele vai se assentar no templo de Deus, no templo que os judeus vão construir, chamado Templo de Salomão. Então, Israel vai recusar a adorá-lo. Os santos perseguidos pela besta, referidos em Daniel 7, 21, 25 e Apocalipse 13, são em primeiro plano os judeus e secundariamente os gentios, os quais sofrerão martírios por causa da sua fé, por negarem a receber o sinal da besta 666. Depois de 3 anos e meio, o anticristo romperá o concerto com Israel. Ele profanará o templo, conhecido como Templo de Salomão, ao assentar-se nele para ser adorado como se fosse Deus. A profecia está registrada em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 4. Esse templo será reconstruído, tá certo? Os judeus vão reconstruir o templo de Salomão. Israel não aceitará a imposição de adorar outro senão Deus. Ele então perseguirá os judeus durante esse período e sofrerão tremenda perseguição. Jesus, ao falar desses acontecimentos, aconselha os descendentes de Jacó a fugirem para os montes. Mateus 24, 6. Está profeticamente descrita em Apocalipse 12, Isaías 16, o verso 1 ao 4. O Armagedon é uma luta mortal da humanidade. Apocalipse 16, 16, vamos ler. Então, ajuntaram num lugar aqui em hebraico que se chama Armagedon. Armagedon. A palavra é formada por Ar e Megido, montanha do Megido. Designa o local onde ferirá a batalha do Armagedon. O Megido era uma cidade real cananeia localizada numa colina na região de Sar, Josué 12, 21. Mas foi dada a Manassés, Josué 17, 11. A cidade encontra-se aos pés do Monte Carmelo, em um vale conhecido Jezreel. Essa planície, que tem forma de um triângulo entre o Monte Giboa e Carmelo e as montanhas do norte, entende-se por 8 horas de caminhada ao comprimento a leste. A oeste, 5 horas de caminhada, largura do norte a sul. Era ideal como palco da batalha por causa do seu tamanho e da sua localização. Por isso, justamente nesse lugar, muitos povos lutaram
pela posse da Ásia Ocidental, regando os belos campos com seu sangue. As estradas de Damasco ao Egito cruzaram a planície. Como o Megido se localiza junto à influente ribeiro Quizon, ele é chamado de Águas de Megido. Também toda a planície de Israel é chamada de planície ou Vale do Megido. Porém, Josias não tornou atrás antes de se disfarçou para pelejar contra eles. Não dando ouvidos às palavras de Neco, lhe falara da parte de Deus. Saiu a pelejar no Vale do Megido, segundo Crônicas 25, 22. Tudo isso destaca ainda mais o significado desse lugar. Ar, a palavra para monte. Armagedon significa, portanto, elevação de Megido. A raiz da palavra Megido é derrubar, matar. O ajuntamento de ar, elevação, monte, faz supor, portanto, que a palavra Armagedon descreve não somente o local, mas indica também o que aconteceu e voltará a acontecer ali, um corte, uma grande matança, uma derrubada desde o alto e também derrubar ele elevado. Esse duplo significado também coincide exatamente com o caráter do acontecimento que dará a partir do Armagedon na crise final dos povos. Ali não somente será derrubado ou elevado, pois isso também acontecerá do alto. Conforme outras traduções, Armagedon significa matança. De qualquer modo, a mais, ou de qualquer modo, o nome indica um simbólico acontecimento que é a localização durante a crise final dos povos. Embora Armagedon possa ser classificada como vale por sua extensão e aspecto do conjunto, é preferível qualificar, amados, como Jezreel, cujo nome tornou-se proveniente simbolicamente profético. Saul e seus filhos tumultuaram mortos em Armagedon, ao lado da montanha de Giboa. 1 Samuel 29, 1 a 11. Seja como for, pois ali haverá grande deflagração de mortandade naquele vale e no extremo ocidente do Jordão, naquele dia do Deus Todo-Poderoso. Amados, vamos ver a sequência dos acontecimentos referindo-se ao Armagedon. No final da execução do plano de Deus para esse mundo, o mundo ocorrerá 3 grandes conflitos ou guerras. O primeiro é de Ezequiel capítulo 38 e 39, referindo-se à grande tribulação. Um chefiado por nações invadirá Israel na grande tribulação. Ou pouco antes, Deus intervirá de maneira sobrenatural nesse período de Armagedon a favor de Israel. E os ataques serão totalmente destruídos. Amados irmãos, o segundo conflito armado é de Joel 3:9, Zacarias 14, verso 1 a 4. Agora o anticristo, chefiado por todas as nações do mundo, avança para exterminar Israel e lutar contra Deus. O Senhor Jesus descerá do céu e destruirá todos os exércitos que vão atacar Israel. O anticristo, esse é o falso profeta, serão lançados vivos no lago de fogo e enxofre, e Satanás ficará preso por 1000 anos. Amados irmãos, nós temos a profecia de Ezequiel 38 e 39, ela narra o primeiro grande conflito. Terra de Gog e Magog. Ezequiel 31, verso 1 ao 9, mostra claramente, amados irmãos, que a antiga União Soviética marchará contra Israel. O filho do homem se envolve e está contra o rosto de Gog, terra de Magog, príncipe de Meseque e Tubal. Amados irmãos, nós temos também outras passagens que falam sobre esses
exército Gog, Magog, amados irmãos. Só que o Senhor Deus vai destruir esse grande ajuntamento de Gog e Magog. Magog, Meseque, Tubal, regiões primitivamente ocupadas pelos citas, também tártaros, corresponde a países modernos atualmente. Ezequiel descreve o comandante do norte, Gog, da terra de Magog, príncipe-chefe ou governador de Rosh, de Meseque e Tubal. Amados irmãos, só que Deus vai livrar Israel. Nós temos também Ezequiel 38, verso 3 ao 9. O exército é convocado, países aliados nesta guerra. Nós podemos perceber, as palavras introdutórias demonstram que a invasão vindoura não é simplesmente plano do inimigo, mas sim do Senhor dos Exércitos, Gog e Magog contra Israel. Deus tem seus propósitos. A linguagem usada no verso 4, que voltas, porém, anzóis nos teus queixos, verso 4, capítulo 38, seja como um eco consciente a captura, amados irmãos, de Gog. Então, o Senhor vai derrubar por terra todos os aliados de Gog. Amados irmãos, e assim, amados, o Senhor vai pelejar. Ezequiel 38 fala numa lista de países. Amados irmãos, e também muitos povos contigo, verso 6, capítulo 38 de Ezequiel. Ezequiel dá a entender com essas palavras que não apresentou uma lista completa dos aliados. Além dessas nações mencionadas, as predições divinas pintam um novo quadro em outras nações inimigas. Auxiliarão a Gog e seu exército da investida mortal contra Israel. Os que estão seguros nas ilhas. A palavra ilha ou ilhas encontra-se 38 vezes na Escritura. Amados irmãos, esses habitantes das ilhas são vistos antecipadamente no capítulo 38, 6, como sendo muitos povos, e podem referir-se a povos de todas as partes do mundo. Todos eles, segundo afirma, virão com uma tempestade para cobrir a terra de Israel. O capítulo 38 e o verso 9. Os versos 10 a 13 fala da má intenção de Gog, amados irmãos, sobre a sua invasão na terra de Israel, desde os versos 10 ao verso 13. Amados, mesmo assim, esse exército que quer destruir Israel, formando assim uma batalha no Oriente Médio, o anticristo também vai entrar nessa batalha. Amados irmãos, querendo dizer que seu governo é infalível. Então o exército, além de Gog e Magog, o exército do anticristo também vai entrar nessa guerra para tentar apagar Israel da face da terra. Mas a Bíblia menciona a intervenção de Deus. Ezequiel 38, verso 17 ao 39. Como vimos anteriormente, o motivo da invasão de Israel pelo Gog e Magog serão principalmente dois: as riquezas de Israel, inclusive as do Mar Morto, Ezequiel 38, verso 11 e 12,
e também sua posição estratégica geográfica. Ezequiel 5:5. Gog e Magog será derrotado no próprio país de Israel. Capítulo 39, verso 4 e 5. Será haverá uma sobrenatural intervenção divina. Os versos 19 a 20. Haverá rebelião entre as próprias tropas dos atacantes, dos inimigos contra Israel. Olha só. Ezequiel 38 e o verso 21. Tremendos flagelos sobrenaturais atingirão de cheio os inimigos que vão marchar contra Israel. Ezequiel 38, 22. O morticínio será incalculável. Verso 11. Serão tantos a mortandade que Israel levará 7 meses para sepultá-los. Ezequiel 39, 12. Todos que andam bem informados sabem que Gog e Magog é uma das principais potências militares do mundo. Seu armamento é altamente sofisticado e seu poderio em homens e material reconhecido pelo Ocidente inteiro. Mas não é isso só. Gog e Magog também é a sede sendo radiador do ateísmo organizado. Amados irmãos, armas que serão utilizadas contra Gog e Magog que vir contra Israel. Terremotos, Ezequiel 19, 20. Espada, Ezequiel 38, 21. Pestilência, Ezequiel 38, verso 22. Amados irmãos, então, percebemos que Israel vai ser vencedor. A ameaça dos inimigos no Oriente Médio, nesse período contra Israel, em um futuro próximo. Amados irmãos, o Senhor, portanto, do céu, vai destruir completamente todos os inimigos e seus planos contra Israel. Amados, nós podemos perceber na história de Israel, Israel triunfou na guerra de 1956, desde o início de sua fundação do Estado de Israel em 1948. A história da luta de Israel tem sido uma crescente força em ambos os lados. Em outubro de 1956, os eficientes exércitos de Israel invadiram facilmente a faixa de Gaza. Amados, então, nesse período Gog e Magog vai se voltar contra Israel. Os anos vão ser difíceis, enquanto Israel continuará em conflito. Amados, na Guerra dos 6 Dias nós podemos perceber a Guerra dos 6 Dias, que foi em 1967. Amados irmãos, eles venceram também. Acreditaram então que chegada a hora de destruir o Estado de Israel. O alvo proclamado pelos inimigos de guerra era a destruição total, a morte de todos os israelitas e a recuperação da terra. Como os dois lados receberam flamantes informações, uma ação levou a outra. Por fim, os inimigos na época, perderam também a chamada Guerra Civil. Israel decidiu então que a única esperança de sobreviver era atacar primeiro. O dia 0 foi 5 de julho de 1967. Pela madrugada, os jatos israelitas voaram, amados irmãos, sobre o território norte a nordeste, em baixa altitude, destruíram a força da aérea na época dos que estavam querendo invadir, destruir Israel.
Ao mesmo tempo, os navios foram destruídos por Israel, como eles demoliram a maior parte do poderio naval na época dos que queriam invadir Israel, destruir. Amados, nós podemos falar outra coisa importante sobre a miraculosa vitória de Israel. A guerra que se seguiu foi devastadora naquela época. Em vez do extermínio de Israel em 1967, os líderes viam seus próprios exércitos armados sendo destrocados, destruídos. As modernas colunas blindadas israelenses avançaram pelo Sinai num plano de combater, baseado em grande parte, mas estratégias usadas em antigas batalhas travadas na mesma área, conforme registra a Bíblia e a história judaica. Já no segundo plano, tornou-se visível, vidente, amados irmãos, na época que o plano dos inimigos haviam ido por água abaixo, um equivalente de 3 bilhões de dólares investido em ajuda militar aos países que estavam contra Israel, perder-se quase por completo. Então, amados, era apenas uma questão de horas que as tropas israelenses começassem sua invasão ao Cário, Amã e Damasco. Conta a história. Então, amados, com a guerra de 1956, tão logo a vitória de Israel ficou evidente, o clamor para um cessar-fogo fez sentido. No início, alguns se opunham ao cessar-fogo, até que tornou-se claro que isso era a única esperança para os que queriam destruir Israel. As Nações Unidas fizeram tão pouco, as nações inimigas tiveram pouca força diante de Deus Todo-Poderoso para que o Senhor o defenda. Então, a batalha do Armagedon será contra Israel e vai acontecer nesse local que nós vimos. Isso na grande tribulação. Amém? Só que a igreja não estará aqui mais, amados e irmãos, porque a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Então, ficou bem claro que a batalha do Armagedon também são forças demoníacas. Apocalipse 16:13, no contexto diz que esses espíritos imundos semelhantes a rãs que fazem prodígios seguirão ao encontro dos reis do Oriente. E todo mundo para congregar na batalha naquele dia. O verso 12. O sexto anjo derramou sua taça sobre o rio Eufrates, e sua água se secou para preparar-se o caminho dos reis do Oriente. Verso 12. Então, amados, está aí bem claramente que na batalha do Armagedon, não somente Gog e Magog vai levantar-se primeiro para destruir Israel, mas também o exército do anticristo, liderado pelo exército do anticristo, vai entrar também na batalha. Então, percebemos aí uma terceira guerra mundial, tudo para destruir Israel. Mas Deus é bom e continua com as mãos estendidas para abençoar a nação de Israel.